Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Para todos nós, que temos este privilégio de estarmos aqui juntos, para hoje, num dia, sim, especial, porque é o dia que é lembrado, para que, com mais intensidade, porque tantas pessoas e igrejas, movimentos têm clamado, orado, intercedido, por missões, pelos missionários, pelo campo, pela igreja que é perseguida. E quando a gente fala em igreja perseguida, às vezes a gente pensa numa igreja determinada, não. Todos aqueles que declaram, todos aqueles que confessam, todos aqueles que declaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador para a sua vida, têm sido perseguidos. Eles têm sido perseguidos pelos quatro cantos dessa terra. Uns com mais intensidade, outros menos, em alguns lugares com mais, outros menos. E isso independe de placa de igreja. Tem igrejas batistas espalhadas pelo mundo, tem assembleias de Deus espalhadas pelo mundo sendo perseguidas, tem igrejas católicas sendo dizimadas, física, e aqui do lado, na América do Sul, tem padres sendo presos e padres sendo expulsos. Ou seja, o negócio é perseguir a igreja. O negócio é, e a mídia, as redes sociais, a gente vê, todo mundo faz vista grossa a isso. Porque não é conveniente, neste mundo que nós vivemos, ser cristãos. Não é conveniente ser cristão. Não é conveniente ser santo, não é conveniente buscar a santidade, viver diferente, do mundo. Porque vai ao contrário do consumismo, do negacionismo, use as palavras aí, use as suas mentes, sua sabedoria e entendimento que você tem para imaginar toda sorte de palavras contrárias ao cristianismo, que têm sido ministradas através das televisões, dos meios, dos meios de comunicação, dos governos, e a gente vê, essa semana, recebemos, alguém, não vou ficar falando termos, porque nós estamos em live. Recebemos no Brasil alguém que matou milhares de pessoas, que fez com que o povo da sua nação comesse cachorros e gatos. Essa é a realidade. E ele fechou dezenas de igrejas. Porque é contrário, à liberdade, à vida. Porque a igreja é isso. Tem gente que fala assim, mas ser cristão é ser assim, assado. Não, é complicado ficar falando termos, pensando aqui na transmissão, mas, na verdade, ser cristão é ser livre. Jesus dá a liberdade, é ser livre, simplesmente. Então, será que incomoda? Por que incomoda tanto assim, A luz, a liberdade, a vida incomoda tantas pessoas? Realmente porque não se quer que as pessoas sejam livres. Na verdade, o intento é colocar um cabresto, impor um cabresto, que no final das contas, tudo falando do plano espiritual, no plano espiritual, tá? Falando do plano espiritual, quem está por trás de tudo isso, sim. A gente não nega em dizer, a gente não poupa em dizer. Que no final disso tudo, quem está por trás disso é o diabo. Ele é o orquestrador de tudo, ele é quem comanda, porque ou você é trevas, ou você é luz, ou você é trevas. Não há meio termo. Ou você vai para a glória, ou as pessoas vão, como cristãos, nós cremos nisso, amém? Amém, amados? Amém. Ou nós vamos para a glória, ou vai para o inferno. Não existe um meio termo, não existe um lugar que se fica ali. Não, eu fui mais ou menos, então eu vou para aquele lugarzinho ali mais ou menos. Não. Ou é glória, ou é inferno. Então hoje é um dia para se lembrar, para orar, para ser ministrado sobre essa igreja que tem sido perseguida, aos quatro cantos da terra têm sido perseguidos, os missionários que têm padecido perseguição. Então nós vamos dar mais ênfase nesta noite sobre isso, amém? Vamos ficar em pé e abrir nossas Bíblias no Salmo de número 30. Salmo de número 30.
Salmo de número 30. Também está aqui projetado, para quem não trouxe a Bíblia, pode acompanhar aqui na letra aqui. E diz assim a palavra do Senhor: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, porque nós temos a liberdade de exaltar o Senhor, de glorificar o Senhor, de estar numa igreja, Senhor, de estar num templo. Tantos templos espalhados, Senhor, aqui em Bela Vista, em Minas Gerais, no Brasil, Senhor, podem te exaltar, te glorificar, Senhor, cultuar o Senhor, andar com uma Bíblia, Senhor, debaixo do braço, se assim o desejar, pela rua, até mesmo ministrar numa praça a palavra do Senhor, cantar louvores a Ti em lugar público, Senhor. Obrigado pela liberdade que temos, porque há tantos lugares, há tantas nações aonde não se pode sequer ter uma Bíblia. Não pode sequer mostrar que tem uma Bíblia física. Senhor, tem misericórdia, Senhor, e nós queremos te louvar, te adorar por essa noite, Senhor, clamar ao Senhor, porque ainda, Senhor, te pedimos pela Tua palavra, desde já, que será ministrado nos nossos corações, porque sabemos que o Senhor estará, Senhor, falando conosco, Senhor, com nós que estamos aqui, presentes na igreja, e com aqueles, Senhor, que estarão ouvindo e vendo, Senhor, essas palavras através da transmissão. Nós queremos te louvar. Recebe, Senhor, a nossa adoração, a nossa gratidão em forma de louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Porque nós podemos cantar louvores ao Senhor. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso é, sua glória será vista em toda
Dadas ao Senhor dos Exércitos. Aleluias. Toda honra, toda glória e todo louvor seja ministrado ao Senhor. Aleluias. A Ti entregamos, Senhor, nossas vidas, nosso louvor, nossa gratidão, Jesus. Obrigado por este momento, Senhor. Obrigado por estarmos aqui juntos e podermos declarar ao Senhor, somente ao Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluias. Somente a Ti. seus olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos orar pelos lares aqui representados, pelas dispensas. Vamos orar pelos dízimos e ofertas, lembrando que nessa noite de hoje, todas as ofertas que entraram no gasofilácio
serão para a igreja perseguida. Vamos orar, em nome de Jesus. Pai, clamamos, Senhor, por cada lar, Senhor, por cada dispensa, por cada trabalho aqui representado, quer sejamos, Senhor, colaboradores de uma empresa ou proprietários, Senhor, autônomos, não importa, Senhor, mas o lugar da onde vem o nosso sustento, abençoe, Pai, em nome de Jesus. Abençoe que jamais venhamos a usar as palavras, sabendo que há poder nelas, para declarar, Senhor, para amaldiçoar, para declarar, Senhor, palavras de maldição, da onde vem o lugar do nosso sustento, mas que venhamos abençoar o lugar para que possamos também ser abençoados, Pai, em nome de Jesus, porque dependemos, Senhor, do nosso suor, do nosso trabalho para conquistar, Senhor. Te pedimos a bênção, Senhor, sobre cada lar, sobre cada dispensa, Pai, em nome de Jesus. E aproveitamos este culto dessa noite para clamar por aqueles que estão precisando, Senhor, que portas de emprego sejam abertas, por direção, por entendimento, Senhor, aqueles que estão com projetos ainda, Senhor, para concretizar. Nós te pedimos por cada um deles em nome de Jesus e concordamos, Pai, com sabedoria, pedindo ao Senhor por sabedoria, por entendimento, Senhor, por capacidade física, força física, Senhor, e espiritual, entendimento, Senhor, para ministrar sobre esses projetos, sobre esses sonhos, sobre esse desejo, Senhor, de trabalhar, essa necessidade, Senhor, de levar o sustento para o lar. Clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Pedimos pelos dízimos. Abençoa, Senhor, a tua igreja, Senhor, abençoa, Pai, cada dízimo, cada oferta missionária que entrará no gasofilácio nessa noite, Senhor. Te pedimos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém, amém. E continue ofertando o seu louvor, a sua gratidão ao Senhor, o seu fôlego. Aproveite esse momento para lembrar de todos os benefícios, de todas as bênçãos. A gente, às vezes, não estou falando que você seja assim, mas às vezes a gente é assim. A gente tem que admitir que às vezes a gente esquece de tudo aquilo que o Senhor já fez por nossas vidas, de toda a sua misericórdia, de todo o seu amor, dos seus livramentos. Quantas vezes os livramentos visíveis e os invisíveis, porque em todo momento o Senhor está cuidando. Nós, com a incapacidade que nós temos, as limitações que nós temos de vermos com os olhos físicos o que o Senhor está fazendo, porque Ele está fazendo em todo momento. Nós sabemos que não cai uma folha sequer de uma árvore se não for permissão dEle. Quanto mais a menina dos olhos da sua criação, somos nós. O Senhor está cuidando. Pode, às vezes, não sei, parecer aos nossos olhos, aos nossos sentimentos, aos nossos corações por algum momento que a gente está abandonado. A gente é passível de sentimentos, né? Sentimentos difíceis, vamos assim dizer, ruins. A gente é passível de momentos difíceis. Mas quer sejam os difíceis ou os muito alegres, ou os momentos muito alegres, o Senhor está em tudo. Aleluia. Entregue a sua gratidão e diga ao Senhor o desejo que há no seu coração de estar junto a Ele, perto dEle. Aleluia. Sempre. Aleluia. Clame a Ele. Junto aos seus pés.
circunstâncias, Senhor. Porque em todos os lugares, aonde estiver, no mais alto monte, Senhor, no mais profundo vale, porque ainda que falte, Senhor, o fôlego, Senhor, físico, minha alma, Senhor, te adorará, Senhor, em espírito, Senhor. Que em nome de Jesus jamais falte, Senhor, a força, Senhor, o desejo de te dar, Senhor, de ofertar, Senhor, o louvor a Ti, a gratidão ao Senhor. Sim, Senhor. Nada pode se comparar ao Teu amor, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei. Aleluia. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas misericórdias, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque Tu és nossa luz, Senhor. Tu és nossa direção, o nosso caminho. Que os nossos corações, Senhor, que não haja, Senhor, desejo de estar em outro lugar senão no Senhor. Senão em Ti, Senhor. Aleluias. Aleluias. Porque Tu és a razão, o motivo da nossa canção, Senhor, o motivo do nosso louvor, o motivo de nós estarmos aqui. Aleluias. Tu és, Senhor, a nossa estrela, Senhor, da manhã. Aleluias. O caminho. Aleluias. Glórias a Ti, Cordeiro Santo de Deus. Majestade. Messias, Cordeiro Santo. Nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
Podemos sentar, amados. Glórias sejam dadas ao Senhor. Boa noite para os irmãos, amém? Meu amado, como foi falado pelo Yuri, hoje é um dia especial no Brasil. Hoje é o domingo da igreja perseguida. E hoje o culto vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos... vai ser um culto mais de informação, de trazer informação para os irmãos. E a gente vai assistir um pequeno vídeo e depois nós vamos ver algumas realidades que acontecem no mundo. Sabe o que mais me chama a atenção quando se fala de igreja perseguida, meu amado? É que muitas pessoas não acreditam que a igreja é perseguida. No Brasil, a gente sofre algumas retaliações como igreja, a gente é menosprezado por algumas pessoas por ser cristão, mas no Brasil ainda nós não sofremos perseguição, como nós vamos ver que acontece em outros países. Há mais de 60 anos, 68 anos mais ou menos, uma missão chamada Portas Abertas, ela trabalha só com a igreja perseguida. Ela começou em 1955, depois vou falar um pouquinho mais dela. E desde então, quando o irmão André, que foi o fundador da missão Portas Abertas, esteve atrás da cortina de ferro, né, que é ali na antiga União Soviética, quando houve ali a divisão, né, do mundo entre Ocidente, né, e Oriente, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, a Rússia tomando conta de um lado e os Estados Unidos do outro, a Guerra Fria. Ele, quando foi visitar algumas igrejas atrás da cortina de ferro, que seria ali, né, os países comunistas, ele percebeu que a igreja tinha falta de Bíblias, de encorajamento, que as pessoas não sabiam o que estava acontecendo com eles. E desde então começou esse trabalho de fortalecer a igreja perseguida. Hoje nós vamos ver um pequeno vídeo, como eu disse, e vamos depois meditar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria que você abrisse seu coração, meu amado, porque essa realidade, ela é bíblica. Não é uma história inventada por alguém. Essa organização, ela só constata em loco. Ela vai lá e faz um trabalho de servir a igreja perseguida e trazer notícia de lá. Então vamos assistir primeiro um vídeo que fala sobre os 11 piores países no mundo para se ser cristão. Amém? Gostaria que você... Tem como apagar essa luz aqui? Tem como apagar essa aqui? Então tá bom, eu acho que dá para assistir. Vamos... Todos os anos, a Portas Abertas elabora a Lista Mundial da Perseguição, um ranking com 50 países onde cristãos enfrentam perseguição. Aqui estão os países mais perigosos para os seguidores de Jesus. Extremistas hindus na Índia visam exterminar o cristianismo do país, intensificando a violência contra cristãos indianos. Violência extrema e ataques constantes a igrejas têm se intensificado diante de uma ideologia que prega que aqueles que fazem parte de minorias religiosas na nação não devem ser considerados verdadeiros indianos. Cristãos de origem hindu são acusados falsamente, excluídos de suas comunidades e discriminados em seus locais de trabalho. O governo sudanês tem prometido se distanciar das leis antiquadas e opressivas, mas suas ações têm falhado. Na realidade, a perseguição aos cristãos aumentou desde a queda do antigo regime, em 2019. Cristãos que falam abertamente sobre a fé correm risco de retaliação de extremistas islâmicos. No Afeganistão, quase todos os cristãos são de origem muçulmana. Ao se converter ao cristianismo, cada um deles arrisca a própria vida ou até mesmo de seus familiares. Após a tomada do Talibã, muitos cristãos precisaram se esconder ainda mais ou fugir do país. Por isso, a violência contra os cristãos diminuiu. Governado por um regime islâmico, o Irã considera cristãos como inimigos do Estado
e agentes do Ocidente para atrapalhar o país e seus governantes. Qualquer seguidor de Jesus que apoia cristãos de origem muçulmana é preso, julgado e condenado por crimes contra a segurança nacional. Somente as igrejas históricas são reconhecidas no país. Ainda assim, seus membros são discriminados. No Paquistão, cristãos e outras minorias religiosas são alvo das leis de blasfêmia, sendo discriminados pelas instituições religiosas. Empregos e ocupações vistos como baixos ou sujos são reservados para os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Muitos cristãos são pobres, se endividam e são obrigados a realizar trabalhos forçados. Meninas e jovens mulheres são sequestradas e forçadas a se casar. No nordeste da Nigéria, muitos cristãos são assassinados, agredidos, abusados, sequestrados, privados do sustento e obrigados a viver deslocados no próprio país. Com os crescentes ataques de grupos extremistas nos últimos anos, a violência também aumentou, se espalhando para o sul do país, levando mais insegurança para os cristãos nigerianos. Comunidades cristãs inteiras foram atacadas, evacuadas e abandonadas pelas forças de segurança nacional. Em um país assolado pela anarquia, cristãos na Líbia estão vulneráveis à hostilidade e ataques violentos. Alvos de extremistas islâmicos e do crime organizado, cristãos perseguidos são sequestrados, escravizados e mortos, sem nenhuma consequência para os seus perseguidores, que podem estar dentro de suas próprias casas e ficam impunes. A perseguição aos cristãos na Eritreia é sancionada pelo governo, que também é a principal fonte de pressão aos seguidores de Jesus. Cristãos são pressionados de todos os lados e acusados de ser agentes do Ocidente. Aqueles que se convertem do islamismo são considerados traidores e estão em risco. Até cristãos de denominações reconhecidas pelo governo estão expostos à violência, intolerância e discriminação pelas autoridades locais. A maioria dos cristãos do Iêmen são de origem muçulmana. As autoridades, os extremistas islâmicos e a própria família perseguem e ameaçam de morte aqueles que eles chamam de apóstatas. A maioria dos cristãos no país vive a fé em segredo. A crise humanitária causada pela atual guerra civil também mostra a realidade da perseguição aos cristãos que não recebem ajuda emergencial, uma vez que ela é distribuída em sua maioria pelas mesquitas. A presença de combatentes do Al-Shabaab é uma ameaça à existência dos cristãos na Somália. Qualquer um que for descoberto é morto imediatamente. Cristãos de origem muçulmana são acusados de trair a família, o clã e o povo somali. A mera suspeita que alguém se converteu ao cristianismo coloca sua vida em risco. O regime de Kim Jong-un, na Coreia do Norte, considera o cristianismo uma ameaça ao poder. Todos os cristãos no país são secretos e, se expostos, serão mortos ou enviados para campos de trabalho forçado, onde fome e violência física e mental são usadas para fazê-los abandonar a fé. Se cristãos forem descobertos, a família inteira pode sofrer represálias. Ainda assim, independentemente da perseguição extrema nesses países, a igreja permanece e até mesmo cresce. Mas cristãos perseguidos precisam do nosso apoio e oração para continuarem fortalecidos. Participe do DIP 2023. Bem, irmãos, é só para você ver um pouco da realidade do que acontece com os cristãos ao redor do mundo, né? É algo que muitas pessoas não acreditam, por incrível que pareça, pastores e igreja, talvez porque não vivam missão, não fazem missão, porque se eles enviassem missionário para esses lugares, né, eles saberiam dessa realidade. Né? Nós tivemos aqui missionários da igreja nossa vivendo nesse contexto. O primeiro país que passou ali, né? E
o que a gente quer fazer hoje, meu amado, é despertar você para essa realidade. Enquanto a gente tem liberdade. Porque, como eu disse, meu amado, é bíblico. A perseguição virá em algum momento. No Brasil, a gente tem mania de passar por alguns sofrimentos e falar que está sendo perseguido. E sofrimento não tem nada a ver com perseguição. Perseguição é você ser considerado um ninguém na sociedade, não poder ter emprego, não poder ter ajuda do governo, receber auxílio do governo, seja lá ele qual for, ser perseguido, ter que fugir para o meio do mato, os seus filhos ser tomados de você, isso é perseguição. Morrer, né? Isso é perseguição. Agora, quando alguém fala mal da gente ou alguma coisa, isso aí é fichinha. Nós queremos mostrar alguns slides, eu gostaria de ler rapidamente, só para você acompanhar. Esperar só abrir ali. Pode passar. Essa é a organização que faz esse trabalho há 68 anos. Há 35 anos ela está no Brasil, no mundo 68 anos, tá? 68 anos, não é uma missão que nasceu ontem, não. Não é alguém que faz sem conhecimento de causa, não. Chama Portas Abertas, né? Open Doors em inglês, né? Que serve aos cristãos perseguidos. Ali é o site deles. Essa semana eu vou estar publicando coisas interessantes no grupo da igreja para você acompanhar. Filmes, são filmes curtos, reais, contando casos reais de irmãos nossos. Serão, eu acho que 12 vídeos, de 20, 22 minutos cada um. Eu gostaria que você, à medida que a gente fosse publicando ali, que você tirasse um tempinho para ouvir, né, assistir e depois orar. Lembrar da igreja perseguida, tá? Pode passar. Como eu disse, né, a Portas Abertas é uma organização cristã internacional, fundada em 1955 por um jovem missionário holandês, o irmão André. Ele faleceu recentemente, em uma viagem à Polônia, né? Ele descobriu a necessidade urgente de Bíblias na igreja, detrás da cortina de ferro, né? Como eu expliquei. E entendeu o chamado de Deus para servir aos cristãos em países sob restrição e discriminação. A Portas Abertas tem como missão um trabalho de fortalecer e preparar cristãos vivendo sob perseguição nos lugares mais hostis ao Evangelho e mobilizar a igreja para se identificar e se enganjar com a igreja perseguida. O trabalho deles, meu amado, talvez alguém possa falar assim, você é até suspeito de falar, porque eu trabalhei para a Missão Portas Abertas durante um tempo. Aqui no sul de Minas, eu visitei bastante igrejas apresentando a igreja perseguida. E, por incrível que pareça, tinha pastores que fechavam a porta, porque não acreditavam que havia perseguição, né? E contribuo com eles desde quando os conheci, nunca deixei de contribuir. Se você conhecer o trabalho tão sério que é, meu amado, tão sério, esse trabalho da Missão Portas Abertas me fez eu amar muito mais a igreja. Muito mais a igreja. Não só a que a gente pertence, mas principalmente aqueles que são perseguidos. Quando você contribui para eles, o que eles fazem? Eles distribuem Bíblias, eles pagam... eles ajudam, né, pessoas com trauma após perseguição, eles ajudam, né, retirada de pessoas de lugares que estão sendo perseguidos e por aí vai. Na hora que você pegar lá, entrar na página deles, lá você vai ver várias coisas que eles fazem com a contribuição. E outra coisa, todo ano eles enviam para você a prestação de conta de quanto entrou e quanto saiu, feito uma auditoria por uma organização que não é deles, é contratada à parte para fazer auditoria, para saber de onde veio o dinheiro e para onde foi o dinheiro. Então, eu estou falando de uma organização que é séria, que realmente, ela, até hoje, pelo menos, né, porque onde tem homem é perigoso, né, mas, pelo menos até hoje, tudo aquilo que eu tenho visto é sério, é feito conforme é apresentado. O que é o DIP? Todos os anos, a Portas Abertas promove o Domingo da Igreja Perseguida, que é hoje. Quando a igreja de todo o Brasil se une em oração pelos cristãos. O principal motivo de existir o Domingo da Igreja Perseguida é a oração, tá? Ao redor do mundo. A data costuma ser no domingo seguinte ao dia de Pentecostes,
O dia de Pentecostes aqui segue o calendário da Igreja Católica. Isso é só para marcar o dia, viu, meu amado? Para ele saber qual que vai ser o DIP, né? Porque é móvel a data, né? E tem a ver com quando começou a perseguição lá no livro de Atos, tá? Foi logo depois de Pentecostes que começou a perseguição. Foi só o Espírito Santo vir, a perseguição começou de forma mais severa, né? O tema do DIP desse ano são os países mais perigosos para os cristãos. Então, tudo que você entrar lá na página deles esse ano, você vai encontrar falando dos países mais perigosos dos cristãos. João 15, 20 diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. A realidade da perseguição está na Bíblia, meu amado. Desde os antigos profetas, os homens que se levantaram para poder denunciar até as coisas erradas da própria nação foram perseguidos. Depois, com os cristãos anunciando a salvação na morte e ressurreição de Cristo, passaram a ser perseguidos. E desde então, toda a história é uma história de perseguição à igreja. É uma história de perseguição à igreja, tá? O que é perseguição aos cristãos? A perseguição, meu amado, aos cristãos é definida como qualquer hostilidade às pessoas que se identificam como cristãs de todas as denominações, inclusive católica, como o Yuri citou aqui. E eles não preocupam só da igreja A, da igreja B, não. Eles são interdenominacionais, não são ecumênicos, tá? É preciso deixar claro, eles não são ecumênicos, mas eles defendem todo e qualquer cristão. Se declara cristão, eles defendem os cristãos e estão ali para servir. Não só cristão, como acaba algumas pessoas sendo abençoadas também, né? De todas as denominações, também que não pertencem a uma denominação específica. A perseguição pode incluir atitudes hostis, palavras e ações contra cristãos. Cada ano, desde quando começou a ser feito esse estudo, né, esse acompanhamento, melhor dizendo, a perseguição aos cristãos se intensifica no mundo todo. Esse ano chegou à margem de 360 milhões de cristãos perseguidos no mundo, hoje. O número de cristãos com medo de ir à igreja, que não tem uma igreja para ir e precisam escolher entre permanecer fiel a Deus ou manter os filhos seguros, só aumenta. Ele tem que decidir, se eu continuo seguindo a Cristo, meus filhos podem morrer. Ou eu posso perder meus filhos, dependendo do país que ele estiver, o Estado toma os filhos dele. Ou, como acontece principalmente ali na região subsaariana, ali embaixo ali do Saara, a região que é chamada de subsaariana é ali, os países que têm abaixo do Saara, no continente africano. Igreja queimada, famílias inteiras são mortas. Eu não posso usar outro termo aqui, eu não vou poupar palavras, tá? São mortas por serem cristãos, tá? Por serem cristãos. Daqui a pouco nós vamos citar alguns exemplos aí. Houve um crescimento também no número de vítimas da violência extrema que perderam familiares, casas, bens e a liberdade apenas por compartilhar a fé em Jesus Cristo. Pessoas que foram expulsas de suas aldeias, que perderam as suas casas, que perderam seus empregos, que perderam os seus bens, simplesmente porque compartilharam do amor de Cristo com o vizinho. Porque falaram do amor de Cristo. E às vezes a gente tem a possibilidade de falar e fica calado. Eles não podendo falar, eles falam e pagam o preço de serem fiéis àquele que os amou. E os amou até o fim, né? A compreensão clássica, né, de perseguição religiosa, ou seja, como que se explica o que é perseguição religiosa de uma maneira mais comum, né, mais clássica? É realizada ou permitida pelo Estado. A maioria desses países, eles permitem que as tribos, né, as organizações, até mesmo governamentais, persigam o cristão. Eles aceitam. Eles deixam que sejam perseguidos, né? A realidade, porém, mostra que não é isso o que geralmente acontece. Nos dias de hoje, o papel de outros agentes, nós vamos ver alguns exemplos mais para frente, está cada vez mais evidente. Um exemplo disso são os grupos extremistas, tais como Estado Islâmico, Boko Haram, Al-Qaeda e Al-Shabaab. São extremistas muçulmanos que têm perseguido o cristão em vários países, como a gente viu nas filmagens. Tudo que está sendo apresentado aqui, meu amado, é público, tá?
Aqui não tem nada publicado no site, está público, todos os filmes da Portas Abertas é livre para quem quiser assistir. Eu não sei como as pessoas não acreditam e não passam em lugar nenhum da televisão o que está acontecendo. Eles falam como uma notícia, às vezes, de atrito entre etnias, mas não falam que a maioria das pessoas que morrem são os cristãos. Os irmãos estão entendendo como que eles são sutis? Como que eles fazem a desinformação? Eles não falam que a maior parte que morre em alguns conflitos são os cristãos, porque geralmente os cristãos são pacíficos, são pacificadores. Além desses, né, desses extremistas, né, também pode, preste muita atenção nessa lista, ser mencionados como origem da perseguição aos cristãos, oficiais do governo, líderes de grupos étnicos, líderes religiosos não cristãos, líderes religiosos cristãos. Aí você fala assim, que isso? Líderes religiosos cristãos que perseguem cristãos. Grupos religiosos violentos, cidadãos e quadrilhas, né, criminosos, né, parentes do próprio perseguido, né, partidos políticos, grupos paramilitares, ou seja, né, um exército paralelo dentro do país, né, igual está acontecendo agora no Sudão, acho que no Sudão não, no Sudão sim, um exército disputando, um paramilitar disputando força com o governo, querem dar um golpe no governo lá, né. Redes criminosas, narcotráfico principalmente, aqui na América Latina, redes criminosas, como chama? Vende escravo lá, esqueci a palavra agora. Tráfico de mulher. Eles estão preferência a pegar filhas de cristãos para fazer tráfico. Viu, meu amado? Atacam lá, nó que vê as mocinhas na igreja, é filha de cristãos, eles têm preferência de levá-las para poder transformá-las em escravas sexuais. Isso acontece hoje no mundo, tá? No mundo que nós vivemos, tá? Organizações multilaterais e grupos de pressão ideológica. Esse aqui nós temos, né, um rastro aqui no Brasil, né? Grupos de pressão ideológica, mas por enquanto nós não temos aquela perseguição como tem em outros países, tá? Portanto, a perseguição ocorre de forma diferente de acordo com o lugar onde os cristãos vivem. Ou seja, a perseguição vai ser de acordo com onde o camarada vive. Em um lugar ele vai ser perseguido, nós vamos ver alguns exemplos, por narcotraficantes, por crimes, como eu falei, né, quadrilhas de criminosos, e outro estado, e esses dois juntos perseguindo ele. Em um lugar, eu vou mostrar um slide ali, você vai entender por que eu estou falando isso. Mas um versículo aí, meu amado, Mateus 5, do 11 ao 22. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. São dezenas e dezenas de versículos na Bíblia falando de perseguição à igreja e aos cristãos. E você não vê em nenhum lugar o cristão dando motivo de ser perseguido, dando causa a essa perseguição. Tem um mapa aí, meu amado? Esse mapa aí é a lista mundial da perseguição. Esses aí são os 50 piores países em perseguição, em classificação de severa a extrema. Ali está meio, não está dando para distinguir muito, mas ali tem a cor vermelha e laranja. A laranja é severa, a vermelha é extrema. O primeiro país ali, como nós vimos no vídeo, são aqueles 11 que foram passados no vídeo. A primeira é a Coreia, e o último lá, que é o 50º, é a Nicarágua, que entrou recentemente nessa lista. Então, à medida que vai descendo do 1, né, para o 50, vamos falar assim, sendo menos intenso a perseguição. Vermelho significa que é extremo. Extremo significa que pode ter morte. Não que nos outros lugares não tenha, tá? É só porque ali é mais comum, vamos falar assim, né? Coreia do Norte, eu gostaria que você prestasse atenção naqueles quadrinhos que tem ali embaixo. Ali, ó, do lado de cá, fala quais são os tipos de perseguição, ou seja,
como que é feita a perseguição. E, do outro lado, é a fonte da perseguição, ou seja, da onde que a perseguição sai contra os cristãos, né? Aí diz assim, eu gostaria que você prestasse atenção na medida que for passando, vai ser só 6 slides, que você prestasse atenção no que está destacado de amarelo, a população, porque depois você vai ver a comparação com a América Latina, como que é assustador, tá? E eu vou te falar por que é assustador. E ali embaixo, os tipos de perseguição e as fontes de perseguição. Os tipos de perseguição, no caso desse aqui, está ali, opressão comunista e pós-comunista, ou seja, o país era comunista, ou ele, entre aspas, deixou de ser comunista, mas não deixou de praticar o que o comunismo fazia, né? E paranoia ditatorial, ou seja, o camarada toma o poder e ele acha que qualquer um que se levanta vai tirar ele do poder. Então é chamado de paranoia ditatorial. As fontes que tem ali, nós temos, eu vou ficar aqui que eu acho que é mais fácil. Nós temos ali os oficiais do governo, partidos políticos, cidadãos e a comunidade, né, e parentes. Na Coreia do Norte, a perseguição vem do próprio governo, vem de partido político, que fazem leis muitas vezes para tirar o direito do cristão, e cidadãos, simplesmente o cidadão não gosta do cristão e ele vai se levantar contra o cristão. E o que acontece muito lá é o caso dos próprios parentes entregarem aqueles que se convertem, tá? Esse é na Coreia do Norte. Está destacado aí, grifado. O motivo da tal perseguição extrema é que o cristianismo é visto como uma ameaça específica à ideologia ditatorial e ao regime do país. Eles acreditam que falar do amor, né, de pregar, falar do amor de Cristo, falar, né, de ser pacífico, né, a Bíblia ensina a gente a ser submisso às autoridades. Olha que contradição. Aí eles falam que a Bíblia é uma ameaça contra o poder deles, né? Como que o nome de Cristo tem poder, né? Como que o nome de Cristo tem poder? Somália. Preste atenção lá em cima na população. Você vê que são 16,8 milhões a população e são apenas centenas de cristãos. Centenas, poucos cristãos, e eles sofrem. Aí, olha só ali embaixo, ali, tipos de perseguição. Tem aí, a opressão islâmica, o primeiro quadrinho, da esquerda para a direita, tá? Que eu vou ler, tá? A opressão do clã. O que é a opressão do clã? É tribal, né? Então, uma tribo, né, começa a oprimir os cristãos, né? Corrupção e crime organizado na Somália. Corrupção e crime organizado. Tá? E paranoia ditatorial. As fontes de perseguição na Somália. Aí nós temos aí líderes religiosos não cristãos, aí são de várias religiões, né? Grupos religiosos violentos, cidadãos e quadrilhas, parentes, redes criminosas, qual eu falei, né? Tráfico de mulher, né? Tráfico de órgão, tudo que você pensar, narcotráfico, né? Essas redes criminosas, tá? Oficiais do governo e líderes de grupos étnicos. Como é um país com várias etnias, né? O que acontece? Esses líderes mais proeminentes, né? Eles, para não perder o poder, eles pegam, provocam começa a haver conversão. Havendo conversão, muitas vezes o camarada deixa de fazer muita coisa errada, e muita coisa errada nesse país dá lucro, né, para quem comete crime ou para quem está no governo, né, sei lá qual forma for, né? E o que acontece? Ele acha que está perdendo o passivo dele, né? Não sei se você entende passivo, é como se fosse um empregado, né? O passivo dele. O próximo aí, o Iêmen. Olha lá, olha, população 31,1 milhões. Cristão, alguns milhares. Você imagina que é viver no meio desse país, meu amado. Você já parou para pensar o que é para vir? Na hora que chegar na América Latina, você vai ficar assustado. Por que eu estou destacando? Aí diz assim, a população é esmagadoramente muçulmana e é ilegal se converter ao islamismo para o cristianismo. O Iêmen é fortemente tribal e as leis tribais proíbem membros de tribo de partir. Ou seja, se o camarada é de uma tribo, ele não pode se converter e nem pode ir embora. Tipos de perseguição é muito parecido com a outra, né?
Aí tem aí a opressão islâmica, a opressão do clã, né? O crime organizado e corrupção, a paranoia ditatorial. Aí vem do lado aí as fontes, né? O governo, os líderes, né? E grupos étnicos, líderes não cristãos, grupos religiosos violentos, cidadãos e quadrilhas, parentes, e tem um outro aí que não tinha no outro, que são os grupos paramilitares, ou seja, um exército, uma força policial ou um exército paralelo. Esses aí são os 3 piores países que tem, que nós vimos, para se viver no mundo hoje como cristão. Mas eu destaquei, meu amado, 3 da América Latina, que é considerado severo para se viver, só para você comparar algumas coisinhas. Preste atenção agora na Colômbia. Você prestou atenção nas outras populações, né? Colômbia, 51,5 milhões a população. 49 milhões são cristãos e tem perseguição. Vocês entenderam por que eu comparei? Nos outros países eram 16 milhões, tinha centenas só de cristãos. Ali a maior parte da população é cristão e tem perseguição. E qual que é a perseguição? Eles veem, né, o governo, né, a igreja como uma ameaça a seu poder. Isso na Colômbia, tá? Seu poder, a estabilidade. Principalmente quando os membros de gangues se tornam cristãos. Ou os líderes da igreja falam contra a violência e a corrupção. Entendeu por que eles são perseguidos? Porque converte o camarada que comete crime e passa a ser uma pessoa honesta e fala que corrupção é crime. Que ser desonesto, que comer é crime. Aí a igreja passa a ser perseguida. Aí tem ali os tipos de perseguição. Preste muita atenção que agora muda, porque isso aqui agora é mais na América Latina. Nós temos ali embaixo, ali, ó, é uma pena que não dá para ampliar, mas está para ver ali, ó, corrupção e crime organizado, é o primeiro quadrinho da esquerda para a direita. Isso é o tipo de perseguição. Paranoia ditatorial, ou seja, o ditador acha que vai tirar ele do poder, né? Intolerância secular. O Brasil tem um viés de intolerância secular. Viu, meu amado? A Europa tem intolerância secular contra cristãos. Estados Unidos tem intolerância secular contra cristãos. É só para você saber. Só não aparece ali porque, por enquanto, ainda tem leis que protegem os cristãos. Mas na Colômbia, lá, os 3 tipos de perseguição. A terceira ali, ó, intolerância secular, ou seja, pessoas que não acreditam em Deus, não querem que você acredite em Deus. Aí depois vem ali, ó, grupos paramilitares, né, redes criminosas, né, principalmente na Colômbia o narcotráfico, né, oficiais do governo, líderes corruptos, líderes, né, de grupos étnicos, líderes religiosos não cristãos, grupos religiosos violentos, cidadãos e quadrilhas, parentes, e aí no cantinho, lá, com uma plaquinha na mão, que é comum aqui no Brasil também, grupos de pressão ideológica. Isso tem a ver com política, viu, meu amado? Grupos de pressão ideológica. Se eles não concordam com aquilo que a Bíblia prega, eles não querem que você pregue. Então, 2 coisas para chamar sua atenção na América Latina. O terceiro quadrinho, intolerância secular, que acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil. E, no finalzinho lá, né, dos tipos de perseguição, a questão dos grupos de pressão ideológica. Tá? O próximo aí, aqui perto da gente, só que um pouco mais lá para cima, o México. Preste atenção na população, 131,6 milhões. Número de cristãos, 125,7 milhões. E tem perseguição. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Um país que é majoritariamente cristão, tem perseguição aos cristãos. Os irmãos estão entendendo como isso é sério? Aí diz assim, ó, no que está grifado aí, os líderes cristãos são particularmente vistos como ameaças ou desafios para as autoridades e a estabilidade das gangues. Isso no México. Tem um casal de amigo nosso, estavam em missão no México, tiveram que deixar o lugarejo que eles estavam lá porque foram ameaçados por gangues. Um casal com 3 filhos. Tiveram que sair de lá porque foram ameaçados. Eu estou falando de pessoas que eu conheço, que convivi, que orei com eles, que
Sentei na mesa para comer com eles, para você ter uma ideia. Não estou falando de gente que eu não conheço, não, tá? Quando cristãos se recusam a atender os pedidos das gangues ou pregam contra a criminalidade, as igrejas se tornam alvos de gangues. Tipos de perseguição. É muito parecido, né, com a da Colômbia, né? Crime organizado, paranoia editorial e intolerância secular. É muito parecido os outros aí, eu vou nem ler. E, de novo, lá no cantinho, a grupos de pressão ideológicos. Deixa eu só falar um negócio para você. Grupos de pressão ideológica. Você acha que quem defende liberação de droga é um grupo de pressão ideológica? É. E por que eles não gostam de cristão? Porque nós falamos contra o uso de drogas. Os irmãos estão entendendo como isso é sério? No meio de que nós estamos vivendo? E para você entender o que é o contexto. Aí você imagina um país que, tipo a Colômbia, o México também agora pode até se falar, né, também que está quase o mesmo jeito, que vive de narcotráfico. Aí você imagina uma igreja chegando e ganhando alma e as pessoas deixando de usar droga. Aí você imagina a igreja falando que crime é crime, que droga não faz bem para a saúde e destrói a vida das pessoas em todos os sentidos. Social, físico, mental, de todos os sentidos. Quem que você acha que não vai gostar? Somente quem vive do lucro disso. Então, quando você vê alguém fazendo política pública para liberar droga, meu amado, saiba que ele é um desses que contribui para ver a gente como pessoas não benquistas na sociedade. É só para você entender, meu amado, como que é o contexto de perseguição. Tá? O último ainda que a gente vai falar, Nicarágua, que é o último país lá da lista. Preste atenção na população. 6,8 milhões. Olha quantos cristãos. 6,4 milhões. Quase 100% de cristão. Como que pode, meu amado, 400 milhões de pessoas perseguir os outros? Olha só o que está aqui falando. A igreja na Nicarágua que se posiciona contra a injustiça e a violação dos direitos humanos que o governo comete são vistas como agentes desestabilizadores. Quando a gente prega, né, contra certos tipos de governos que impõem injustiça, né, quando a gente fala contra, as pessoas às vezes não entendem. Por quê? Porque eles aos poucos vão tirando os seus direitos, até você não ter mais direito. E lá na Nicarágua, quando as igrejas começaram a fazer isso, elas começaram a ver como um agente que era contra o governo. Tá? E vem toda a história depois. Os 3 quadrinhos lá embaixo. Corrupção e crime organizado, os tipos de perseguição, paranoia ditatorial e opressão comunista e pós-comunista. Tá? Os tipos, as fontes de perseguição aí são 4, né? Oficiais do governo, grupos paramilitares, partidos políticos e grupos de opressão ideológica. Tá? Meu amado, isso é só um pouquinho para você ver como que se dá a perseguição contra os cristãos no mundo. Eu vou compartilhar tipo uma revista, tá? Que vai ter todas as informações amanhã no grupo da igreja. São, acho que, 22 páginas, para você ler com calma e você meditar e você orar. Meu amado, a perseguição é uma realidade bíblica, porque Jesus falou que teria, é real porque nós estamos vendo acontecendo, e, por enquanto, no Brasil, nós não podemos falar que somos perseguidos como um colombiano, por exemplo, como uma pessoa na Nicarágua, e que Deus nos mantenha assim. Mas a pergunta é, se vier com mais severidade, a que ponto você está disposto a morrer por Cristo? A pergunta que fica é essa. Quando a gente faz um domingo da igreja perseguida, meu amado, a gente tem 4 objetivos. É que você conheça essa realidade. Que você conheça, isso é real. Nós falamos muito aqui, nós lemos aqui notícias da igreja perseguida, nós falamos aqui da igreja perseguida. A igreja recebe revista da Portas Abertas com notícias. Se interesse, meu amado, pela realidade das coisas que acontecem com a igreja no mundo, para que você não seja surpreendido quando as coisas começarem a acontecer com mais exatidão do que está na Bíblia. Primeiro, conheça
A primeira coisa, depois, ore. Ore para a igreja perseguida. Como que se ora para a igreja perseguida? Senhor, tenha misericórdia daqueles que por amar a Ti estão sendo perseguidos. Olha que oração mais simples. Olha por aqueles que estão sofrendo, Senhor, que estão presos injustamente por Te amar. E orar, e vai. Doe, quando você puder contribuir. Hoje, como foi falado, as ofertas que entraram que serão mandadas para a missão Portas Abertas, tá? Como contribuição para a igreja perseguida. E, em quarto, divulgue. Não tenha vergonha de falar, meu amado, sobre perseguição da igreja. Porque quem tem vergonha de falar da perseguição é porque não ama a Cristo e não ama os perseguidos. Que Deus continue falando no seu coração, amém? Que Deus continue falando no seu coração. O nosso desejo é despertar a igreja para essa realidade. Eu vou passar a palavra para o pastor. Graça e paz. Amados, eu não sei você, mas uma das coisas que move o meu coração é para os irmãos que estão exatamente neste momento, em fuga por algum deserto, por alguma floresta, por algum lugar, que perderam suas casas e que muitas vezes muitos perderam seus filhos. Muitos perderam seus filhos. Eu não sei, se você quiser saber, por favor, entra lá, Portas Abertas, digita que já vai aparecer de cara. Portas Abertas, como foi dito aqui, é uma agência missionária séria, transparente. Tudo que entra, eles prestam contas por empresas que fazem o serviço, terceirizadas, que fazem o serviço para haver transparência mesmo. Porque nós, ultimamente, a gente tem que dar dinheiro, então alguém vai comer esse dinheiro. No caso das Portas Abertas, esse dinheiro vai ser usado para comer, sim. Mas é direcionado a oferta para coisas específicas. E eles usam exatamente para aquilo. Ou para dar abrigo às pessoas. Eles estão fazendo abrigos, construindo abrigos, e isso requer, sim, dinheiro. Portanto, se você deseja abençoar os nossos irmãos em Cristo, que nós não conhecemos pessoalmente, mas compartilhamos da mesma fé, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, se envolva. Se envolva. Mostre. Se você ama Jesus Cristo, se envolva. Isso é muito importante. Porque se nós não nos envolvermos com as pessoas que precisam, que necessitam, mas eu amo a Deus. Você sabe o que Tiago disse a respeito disso? Ele disse, se você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, o seu semelhante, você é mentiroso e a verdade não está em ti. Se você não ama o teu próximo que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Nós precisamos nos preparar como igreja, tudo que foi dito aqui pelo pastor Anderson, e o que nós estamos compartilhando, sempre o pastor Wellington compartilhando, o que nós compartilhamos é o despertamento da igreja para tomar o seu devido lugar. O que nós somos? Uma igreja missionária. Nós contribuímos com missões. Contribuímos financeiramente com missões. Desde que esta igreja foi aberta, esta igreja foi movida com um coração missionário. Então, em nome de Jesus, se envolva. Amém? O que foi dito aqui, ore, divulgue, conheça, ore, doe, divulgue.
Eu vou dizer uma coisa para vocês, fala assim, eu vou doar, eu não tenho nem para mim, porque você não doa. Porque a hora que você doar, Deus vai abençoar a sementeira. Não tem semeadura justa, correta, que não dê fruto. Lembra disso. Quantas pessoas estão sofrendo com coisas minguadas, muitas vezes ganham, muitas vezes têm um monte de fontes de renda e tudo, mas fecha o seu coração e a sua mão para abençoar. Não faça isso. Seja abençoado, colha daquilo que você semeia. Se você semear, você vai colher. Não tenha dúvida disso. Amém? Vamos nos colocar em pé? A Neiva Mota pede oração pelos seus filhos, Fábio, Fabrício e Luan. E vamos estar orando, né? Apresentando ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, meu Deus, pela Neiva, pelo Fabrício, pelo Luan, Senhor, pelo outro filho dela, Senhor, pelos 3 filhos. Toma em Tuas mãos poderosas esta família. Que o Senhor possa ali entrar, Senhor, com Tua mão que traz paz, traz harmonia, traz entendimento que Jesus Cristo trouxe para a terra. Quando o Senhor veio dos céus e nasceu como homem, o Senhor tornou-se o príncipe da paz. Que, Senhor, esta família venha compreender que somente em Ti, Jesus, nós temos a paz. Muitas pessoas não creem nisso, dizem, mas muitas vezes não acreditam que o Senhor é a própria paz. Então, Pai amado, que o Senhor possa ser o centro do lar da Neiva. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma em Tuas mãos poderosas, meu Deus, todos aqueles que estão sofrendo. Senhor, a igreja, Senhor, que está sendo perseguida, que o Senhor venha fortalecer a fé deles, que eles não desistam, mesmo diante da morte, que eles não desistam de crer em Ti, Senhor Jesus. Que eles continuem, permaneçam fiéis a Ti. Guarde o coração deles. Senhor, dá, Senhor, a largueza para que eles venham poder suspirar, meu Deus, poder, Senhor, ser restaurado, pelo menos por um momento, para eles continuarem nesta batalha que eles estão enfrentando, em países, Senhor, de uma forma tão terrível como foi colocado aqui, de tanta corrupção, de tantas coisas terríveis que estão acontecendo no mundo nos dias de hoje, Pai. Quantas coisas, Pai, estão acontecendo que são contrárias a Cristo Jesus, contrárias ao cristianismo, contrários, Senhor, a Deus, o Senhor de todos os céus e toda a terra, que criou todas as coisas. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti pelos nossos irmãos em Cristo. Guarda, Senhor, os seus corações e suas vidas. Guarda, meu Pai amado, Senhor, a vida, Senhor, daqueles que precisam, que necessitam de uma revelação especial da Tua palavra viva e poderosa para permanecerem, não somente lá no onde estão sendo perseguidos, mas aqui no Brasil. Que o Senhor venha despertar a Tua igreja para tomar, Senhor, o verdadeiro lugar, o verdadeiro sentido como cristãos neste mundo, Pai. Em o nome de Jesus, nós oramos e nós já Te agradecemos. Pedimos pela nossa nação, pelo Brasil. Senhor, pacifica esta nação. Meu Deus, que esta nação, meu Pai, volte a ser um celeiro de missionários para o mundo. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor levante aqui nesta igreja missionários, Pai amado, que tem o coração ardendo, Senhor, em Te servir, em dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Pai. Que
que o Senhor possa estar levantando pessoas assim, aqui nesta igreja local, para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos a ti, meu Deus, e nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, a vida da tua igreja no Brasil. Fortaleça os líderes. Senhor, dá, Senhor, a tua palavra aos líderes. Revela, Senhor, a tua palavra viva e poderosa para que eles corrijam os rumos que a igreja brasileira tomou. Quantos estão, Senhor, saindo completamente fora da tua palavra, ao ponto de renegar, Senhor, a tua palavra ou renegar o próprio Cristo, o Senhor de nossas vidas. Nós oramos a ti e nós te agradecemos, porque o Senhor tem despertado isso em nosso coração. Tem falado às nossas vidas e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Agora, Pai Santo, abençoa os nossos missionários desta igreja. O Raoni, Senhor Abeque e os seus filhos, toma em tuas mãos poderosas. Meu Deus, capacita os teus filhos, fortaleça os teus filhos, com graça, com amor, com a tua misericórdia, cubra-os, Senhor, com tua mão poderosa, no nome de Jesus. Senhor, a vida do Diego, da Itiane e das suas filhas, Senhor, guarda os teus filhos embaixo das tuas mãos. Livra-os, ó Deus amado, de saírem por caminhos obscuros. Que eles vejam, Senhor, na tua palavra, a saída para aquela comunidade onde eles estão trabalhando ali. E o Senhor possa abençoar a obra, Senhor, que eles estão realizando naquele lugar. E muitas almas venham ao conhecimento que só Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Só Jesus Cristo pode mudar a vida das pessoas. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pelo pastor Anderson, pela irmã Karina, pelo Lô, como família missionária que são, meu Deus, toma em tuas mãos poderosas os teus filhos, capacitando-os cada dia mais e mais para realizar a tua obra missionária, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor venha cada vez mais revelar, Senhor, o caminho, Senhor, que eles têm para seguir, que eles têm para continuar a sua caminhada, para glorificar e engrandecer o teu nome. Nós oramos a ti e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Apresentamos, Senhor, esta igreja local, e como nós dissemos antes, meu Pai, desperta os nossos corações para realizar a tua obra. Desperta os nossos corações, meu Deus, que nós tenhamos sede de sermos testemunhas de Cristo Jesus nesta terra em que vivemos. E as pessoas possam olhar para nós, Senhor, e não ter nada a não ser crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Que possamos ser cartas para que as pessoas desta comunidade leiam em nós, Senhor, e vejam em nós o testemunho vivo e fiel da tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e nós te agradecemos. Dá-nos uma semana de bênção, de graça e de paz ao nosso coração e ao coração de cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. Que o Senhor venha abençoar e, Senhor, dar uma semana de graça e de paz e de harmonia dentro dos seus lares. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e nós te agradecemos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a unidade do Espírito Santo do Senhor, seja conosco não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém, amém. Amados, amanhã temos nosso curso teológico, e quarta-feira nós temos nosso culto de oração. Você está mais do que convidado a estar conosco. Não deixe de estar junto conosco para orar, para buscar a presença do Senhor. Deus abençoe. Vão na paz, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.